gente vai agora aprender sobre o poder dos dados na indústria sustentável e consciente, e para falar o desafio que é mapear e registrar os dados ao longo de toda a jornada. Para falar sobre conectando ecossistemas, o poder dos dados na revolução da indústria sustentável e consciente, a gente vai convidar ela, que é natural de São Paulo, administradora de empresas formada pela ESPM, com MBA em Marketing pela FGV, com mais de 14 anos de experiência, passou pelas áreas de gerenciamento, categoria, trade, marketing e vendas, tendo trabalhado na BASF, Nivea e Reckitt. Há 5 anos é Head Comercial da Veleda no Brasil. Pessoal, salva de palmas, Caroline Jansen, Head of Commercial da Veleda. Obrigada. Bom dia. Bom, vamos lá. Primeiro, gente, queria falar, estou um pouco nervosa, nunca falei assim num congresso. Ainda bem que tem aqui só vocês, ainda bem, isso me deixa mais confortável. Bom, vamos lá, eu sou a Caroline Jansen, eu tenho 36 anos, sou aqui de São Paulo, nasci e cresci aqui. Sou mãe da Ana Clara e do Matias, sou fã da natureza, eu amo a natureza, amo estar ao ar livre, com e sem filhos. Quem é mãe aqui, mãe e pai, vai me entender, esse com e sem filhos. Gosto de um karaokê, meu time que está aqui sabe que todos os team buildings são no karaokê. Como o pessoal já me apresentou, sou formada em administração pela SPM, tenho MBA em marketing pela FGV, e passei aí por BASF, Nivea e Reckitt, nas áreas de vendas, trade, gerenciamento por categoria. E estou há 10 anos na Veleda, então uma trajetória aí já na Veleda. E há 5 anos eu sou responsável pela área comercial na Veleda. Antes de entrar aqui no conteúdo, queria contar uma coisa para vocês, mas fica entre a gente aqui só, tá? Quando a Vivi me convidou para dar essa palestra, eu falei, nossa, claro que eu topo, vai ser demais poder falar sobre o meu go-to-market, sobre produtos sustentáveis, sobre como a gente está criando essa categoria no varejo, né, sobre os selos, o sistema B dela. Não, Carol, o briefing para você é outro, você vai falar sobre dados no palco de tecnologia e dados. Eu falei, ai, meu Deus. Mas eu sou head de vendas, o que eu vou lá subir no palco para falar com esse pessoal técnico de dados? Né? Ela vai lá e fala quais são os seus desafios hoje como head de vendas. E aí eu parei um pouquinho, pensei, e eu falei, puxa, acho que eu tenho bastante assunto para falar sobre isso sim, então vocês me aguentem nas próximas 2 horas. Brincadeira, não vai ser 2 horas, não. Bom, então, antes de começar aqui o conteúdo que eu preparei, queria perguntar, quem conhece a Veleda aqui? Quem já comprou produto? Ah, boa, até que vocês estão no meu target aqui, legal. Bom, a Veleda é uma empresa suíça. Ela é pioneira na produção de medicamentos e cosméticos com ingredientes naturais e orgânicos. É uma empresa centenária, né? Mas a gente está aqui no Brasil há 60 anos, há mais de 60 anos. E a gente tem realmente esse propósito por trás de ser uma empresa sustentável, consciente e certificada. Né? Então, esses selos que a gente tem aqui garantem, né, que a gente tem realmente esse propósito e que ele é posto em prática todos os dias. O principal selo deles é o selo do Sistema B, que garante que a gente é uma empresa que tem um impacto positivo aí na sociedade. E os selos do Natru e IBD, que certificam os nossos produtos, que eles realmente são naturais e com ingredientes orgânicos. E aí, gente, falando um pouquinho do ecossistema da Veleda, acho que é um ecossistema bem complexo, né? Mas a base dele, então, o pano de fundo do ecossistema da Veleda está baseado na antroposofia. Então, a antroposofia é uma filosofia criada por Rudolf Steiner, que busca compreender o ser humano em sua totalidade. Né? Então, quer entender de forma integral como é que esse ser humano atua na sociedade, né, buscando aí o entendimento dos âmbitos espirituais, sociais e científicos também. Também temos como pano de fundo a sustentabilidade, né, que rege tudo que a gente faz na Veleda, então é um princípio que está no nosso dia a dia. E as nossas 3 unidades de negócio, né, que temos hoje aqui no Brasil: os medicamentos magistrais manipulados, a nossa linha de OTC, os medicamentos over the counter, que são os medicamentos isentos de prescrição, e a gente tem as linhas
de calmantes, de saúde mental. Alguém está precisando? Não? Depois conversa comigo aqui, que eu tenho uns produtinhos bons para indicar. Os produtos de gripe, arnica, e tem a nossa linha também de cosméticos naturais e orgânicos, né, que a gente aí atua em diversas categorias, então desde shampoo, loção hidratante, desodorante, até a nossa linha infantil, que hoje é o nosso carro-chefe dentro da linha de cosméticos e HB. Tá? Falando um pouquinho, né, do restante do nosso ecossistema, a Veleda aqui no Brasil é uma empresa verticalizada. Então, a gente tem uma chácara, né, que fica em São Roque, onde a gente planta boa parte das nossas matérias-primas. E por que isso é importante? Porque isso garante, de fato, né, que a gente aplica a nossa sustentabilidade. Então, a gente garante que os nossos produtos ali são plantados de forma orgânica e biodinâmica. E a gente também garante a qualidade dos nossos produtos, que é um ponto principal para a Veleda. A gente tem a nossa fábrica, que fica aqui em São Paulo, na Anhanguera, onde a gente produz boa parte dos nossos medicamentos industrializados, os OTCs. E a gente tem também o nosso varejo próprio, né? Então, por isso que eu falo que a gente é verticalizado. Até brinco que na folha lá de pagamento da Veleda, a gente tem desde agrônomo, né, até atendente de farmácia, enfim. Então, a gente vai de ponta a ponta. E aí, no varejo próprio, a gente tem as farmácias próprias e franqueadas. Então, são farmácias Veleda, com bandeira Veleda. E a gente tem o nosso e-commerce próprio, o nosso D2C. Tá? Fora esse bloco, né, do ecossistema Veleda, a gente tem ainda os nossos varejos parceiros, que hoje são, né, a gente está mais presente nas grandes redes de farmácia. Né, então, Raia, Drogazil, Drogaria São Paulo, Pacheco, Araújo, Venâncio, Pague Menos, essas grandes redes. A gente também está presente aí nos grandes parceiros digitais, então Amazon, Mercado Livre, Beleza na Web. E também estamos presentes aí nas farmácias independentes, tanto as farmácias independentes tradicionais, quanto as farmácias independentes homeopáticas, que é um canal também relevante para a Veleda. Além disso, a gente tem, né, um stakeholder muito importante para a Veleda, que são os médicos, que hoje, né, tem uma influência importante, aí, principalmente falando da unidade de negócio de medicamentos. E, não menos importante, aliás, o mais importante, o consumidor, né, que, se não é ele, nada desse ecossistema aqui acontece. E, falando um pouquinho do consumidor, quais são os nossos principais desafios hoje como marca? Né? Então, a gente sabe que, apesar da gente ter dobrado o nosso brand awareness, o nosso conhecimento de marca nos últimos 2 anos, a Veleda é uma empresa, né, que não é muito conhecida, então a gente está aqui, né, no nicho de pessoas, mais ou menos metade conhecia a Veleda. Né? Então, a gente ainda tem muita oportunidade em termos de conhecimento de marca. E a gente tem muita oportunidade ainda falando de acesso e distribuição. Né? Hoje, os nossos produtos assim, não estão presentes em todas as farmácias, em cada esquina, de forma consistente e visível. Então, a gente ainda tem um desafio nesse sentido. Por outro lado, a gente tem uma oportunidade enorme. Né? Por quê? Porque esse consumidor ele está cada vez mais consciente, está cada vez mais buscando os produtos sustentáveis. E, ao mesmo tempo, a gente tem um mercado potencial enorme para trabalhar os nossos produtos. Né? E aí eu trouxe aqui 3 dados que exemplificam esse potencial que a gente tem. Então, o primeiro dele falando sobre esse mercado de clean beauty, então, de produtos naturais com esse apelo clean. A gente tem aqui uma expectativa que, até 2028, esse mercado tem um CAGR acima de 40%, ou seja, um crescimento muito acelerado. E a gente vê cada vez, né, assim, todo mês, uma nova marca de clean beauty surgindo. Então, realmente, é um mercado que está crescendo e está bombando, principalmente nesse mundo digital. A gente também vê que as buscas por produtos sustentáveis crescem mais de 900% ao ano, né, quando a gente vê nessas né, Google, nessas ferramentas de search, a gente vê que os consumidores realmente estão procurando por isso. E um dado muito interessante de uma pesquisa da Kantar, uma pesquisa que chama Who Cares Who Does, que eles segmentaram os consumidores em 3 grupos. Então, o primeiro grupo, que se chama Eco-Dismissers, que são aqueles consumidores que não estão nem aí para a sustentabilidade, não estão nem aí para o, né, para o meio ambiente, não se importam em comprar produtos sustentáveis e conscientes. Um outro grupo que chama Eco-Consider, que são aqueles que consideram comprar,
mas nem sempre compram, e as principais barreiras são preço ou acesso, né? Eles não encontram esses produtos. E um terceiro grupo, que são os consumidores que eles chamaram de ecoactives, que são, de fato, os consumidores que consomem esses produtos. E hoje eles são mais ou menos 20% globalmente. A expectativa é que até 2031 esse grupo chegue em 56% dos consumidores. Ou seja, temos um potencial enorme, mas nem tudo são flores, né? Então, a gente tem um monte de dado vindo de diversos segmentos, diversas fontes, e aqui eu trouxe um pouquinho disso para exemplificar. Então, todos os dados que a gente tem vindo do nosso varejo próprio, então de venda, estoque, perfil e hábito de consumidor, avaliações dos produtos. A gente tem todos os dados que vêm dos marketplaces, então de venda, efetividade de anúncio, as avaliações. Os dados que vêm do varejo B2B, então de estoque de CD, estoque loja, perfil, hábito do consumidor, venda, apesar da gente não saber quem é esse consumidor, de fato, né, a gente tem o comportamento dele. E, como o nosso colega da Algoderma falou, as auditorias de mercado, onde a gente tem dados de mercado, de concorrência, pesquisa, tendência e projeções. E tudo isso gera uma complexidade enorme, né? Então, você imagina consolidar tudo isso para entender, de fato, né, quem é esse consumidor e como que é o comportamento real dele. E aí eu trouxe aqui um exemplo para mostrar isso de fato, um exemplo real, né? Então, quem tem filho aqui? Boa. Então, poderiam ser vocês, essa consumidora. Tem mais homens, poderiam ser vocês. Então, essa é a Júlia. A Júlia tem um filhinho, Joca, de 6 meses. E a Júlia está meio ansiosa, né, porque ela acabou de voltar da licença maternidade, voltou para o trabalho. E aí, conversando com a psicóloga indicou um Ansiodoro para ela. Então, ela foi lá e comprou o Ansiodoro no site da Drogaria São Paulo. No mesmo dia, quando ela estava lá no trabalho, ligaram do berçário e falaram para ela: ó, Júlia, a pomadinha de assadura do Joca acabou, você pode mandar uma nova amanhã? Ela, putz, que horas que eu vou passar na farmácia para comprar? Já entrou no Mercado Livre, na loja oficial da Veleda, e comprou a pomadinha de assadura para chegar na manhã seguinte para ela conseguir mandar. No mesmo dia, na hora do almoço, ela foi dar uma caminhada, no intervalo do trabalho, passou na frente de uma droga raia, que estava tendo ali uma degustação da nova linha de chás orgânicos da Veleda. E aí ela provou, gostou, e comprou um chazinho da Veleda ali na farmácia física. À noite, chegou em casa, cansada do dia do trabalho, virou para o marido dela, o Marcos, e falou: Marcos, será que você pode ir adiantando o jantar? Porque eu estou com um monte de coisa para fazer aqui e tal. Ele, é que eu estou meio doente, estou ficando gripado. Ela, não, peraí que eu vou resolver isso. Já entrou no app da Drogazil, pediu um Previgripe para reforçar a imunidade dele, para ele não ficar doente, então, para não dar desculpa, e chegou na casa dela em 40 minutos pelo app da Drogazil. Aí, tudo certo, Joca foi dormir, ela sentou no sofá. Agora eu vou relaxar, vou entrar aqui no site da Beleza na Web para procurar os meus produtinhos de cabelo. E comprou ali o shampoo e condicionador da Veleda. E também aproveitou para já enviar a receitinha que o médico antroposófico tinha mandado para ela, porque o Joca estava nascendo os dentes e ela estava super incomodada, e ela mandou manipular uma forma para ajudar nisso. Então, essa aqui, gente, é um exemplo real dessa consumidora que compra quase todas as categorias da Veleda em diversos canais. E como é que a gente mapeia tudo isso? Não mapeia, né? A gente tem essa visão fragmentada. E aí, o que a gente tem feito, né, para organizar e utilizar esses dados todos? Então, o primeiro ponto, né, a gente está organizando os nossos sistemas internos, né? Então, a gente está aí, né, o primeiro passo, a gente está fazendo uma migração do nosso ERP da indústria, do nosso ERP do varejo e do nosso ERP do D2C, para ter sistemas que se conversem e se integrem, né? Então, muito do que a Galderma falou aqui antes. O segundo ponto, né, acho que é trabalhar na consolidação dessas informações. Então, como a gente tem feito isso? Implementando um CRM, né, que agora a gente está nesse processo de implementação, e também utilizando as ferramentas aí do Power BI para integrar
os dados de vendas e de estoque que a gente tem hoje disponíveis dos diversos canais. Então, isso a gente já consegue fazer internamente, o nosso time de inteligência trabalha aí fortemente nisso. E o terceiro ponto, que para mim é o mais importante, né, trabalhar a cultura de digitalização e uma cultura baseada em dados dentro da empresa. Então, ontem a gente ouviu muito isso aqui nas palestras também. Né, acho que o primeiro ponto é ter a alta liderança engajada. Se a gente não tem o buy-in da alta liderança, se eles não enxergam isso como um ponto relevante, né, é complexo da gente fazer isso acontecer no dia a dia, é complexo da gente aprovar investimento, né, tudo isso aqui custa muito dinheiro, implementar esses sistemas, trabalhar nisso, exige muito esforço de tempo e muito esforço financeiro. A gente também tem trabalhado internamente no programa que a gente chama de Digital Sales Circle, que é um programa onde a gente envolve diversas áreas da empresa para se aprofundar realmente nas vendas digitais. Então, primeiro, entender como é que isso acontece, né? Esse fórum todo que a gente tem aqui para entender como é que funciona o marketplace, um D2C, um omnichannel, né? Ensinar isso para os públicos internos da Veleda. E a gente também tem um terceiro passo, que é uma iniciativa mais global da Veleda, que é a nossa inteligência artificial. Né? A gente sabe, né, no dia a dia, cada vez mais a gente tem usado isso né, para melhorar a nossa produtividade, o ChatGPT, o Copilot, e a Veleda lançou uma inteligência artificial no ambiente da Veleda, para a gente poder, de fato, colocar lá as apresentações, os e-mails, né, para a gente não deixar essas informações confidenciais tão expostas. Então, essas são as iniciativas que a gente tem feito da porta para dentro. Né? Então, isso com o que a gente tem da porta para dentro, mas se a gente tivesse acesso a todas as informações dos marketplaces, da Raia, Drogasil, da Pague Menos, puxa, o que a gente poderia fazer de diferente? Quais seriam os impactos que a gente teria no negócio? Né? Então, acho que o primeiro deles, trouxe a Júlia aqui de novo para a gente pensar, né, em como a gente melhoraria a vida dela. Então, acho que o primeiro ponto, a gente teria insights mais assertivos, né, e poderia ter uma visão melhor das tendências, né, sobre essa consumidora. A gente poderia comunicar melhor o que ela quer de fato ouvir, né, dar para ela as informações que ela está buscando. Isso é cada vez mais relevante num mundo em que o consumidor, né, tem muito acesso à informação e ele realmente pesquisa. Então, as marcas elas têm que realmente praticar o walk the talk, senão, né, a gente é cancelado. Então, isso é muito relevante. A gente poderia melhorar o acesso e a disponibilidade dos produtos, né, para a Júlia. Então, saber exatamente o que ela quer comprar e onde ela quer comprar, né, para deixar a vida dela mais conveniente, mais fácil. Então, trabalhar o mix certo, na loja certa, com o volume e a quantidade adequadas. Certamente, né, a gente traria um incremento em venda, então aumento de giro, aumento de faturamento. E indústria e varejo estariam aí construindo essa categoria de consumo consciente e construindo a marca de forma integrada. E o melhor disso tudo, ainda deixando um impacto positivo para a sociedade. Né? E aí, gente, então, para fechar aqui, né, para a gente refletir um pouquinho, os dados estão aí, né? O consumidor está aí, ele tem uma necessidade, ele quer comprar esses produtos sustentáveis, naturais, orgânicos, enfim. A Veleda está aí com esse produto, ela tem os produtos para atender essa necessidade, o varejo tem Veleda. Então, a gente só precisa organizar melhor, né, equilibrar, conectar todos esses elos para a gente conseguir fazer esse mercado crescer e atingir cada vez mais consumidores. E como é que a gente faz isso? Eu acho que utilizando essas pautas, esses temas que estão cada vez mais presentes no dia a dia, a gente não cansa de ouvir isso, né? AI, CRM, Data Lake, Machine Learning. Então, essas ferramentas certamente vão nos ajudar cada vez mais para a gente ser mais assertivo e mais efetivo nos negócios, tanto para a indústria quanto para o varejo. Né? Acho que é isso. Eu não poderia deixar de finalizar essa apresentação sem fazer um link com a antroposofia. Né? Então, quando a gente fala de antroposofia, a gente fala dessa visão integral do ser humano. E isso aqui, esses dados, nada mais é do que essa visão integral. Né? A gente precisa entender de forma integral como que esse ser humano se comporta,
como que é o seu entorno e como são os seus processos para a gente conseguir ser mais efetivo no nosso dia a dia. E, claro, vender mais, que todo mundo quer. Eu sou de venda, sem o meta para bater. Vocês hoje todos, por favor, comprem Veleda, experimentem, quem não conhecem. E é isso. Para finalizar, gente, eu trouxe aqui uma frase, um verso do Rudolf Steiner para a gente refletir. Então, que fala: a nossa mais elevada tarefa deve ser a de formar seres humanos livres que sejam capazes de, por si mesmos, encontrar propósito e direção para as suas vidas. É isso. Obrigada. Obrigado, Carol. Carol, algumas perguntinhas para você. Claro. A primeira, alguns dados que você trouxe são globais, né? E Brasil, assim, a percepção desse perfil de consumidor, da consumidora que você comentou, né, tanto do ativista, né, quanto da percepção do consumidor em relação a produtos naturais, eco-friendly. No Brasil, como que vocês têm visto o crescimento disso, ou para onde vocês veem esse crescimento? Legal. No Brasil, a gente ainda está engatinhando, né? Eu acho que é um mercado que ainda não é tão educado como lá fora. Então, se você vai para a Alemanha, né, para a Europa, você vê já em perfumarias e mercados gôndolas só de produtos bio, que eles chamam, né, de produtos orgânicos. Aqui no Brasil, a gente mal vê, assim, está começando a ver isso, né, no mercado alimentar. Quando a gente olha para esse mercado de cosmético, ainda é muito incipiente. Mas, falando dos dados, aqui no Brasil, hoje, em média, a gente tem 8% de consumidores eco-actives e mais 16% de eco-considers. Ou seja, se a gente pegar esse bolo de quem está disposto a comprar, eu estou falando de 20% da população brasileira. A tendência é que chegue em 40% até 2030. Então, realmente, é uma tendência global, mas que também vai se refletir no Brasil. E a gente vê que isso está muito associado às gerações mais novas, né? Então, com o envelhecimento dessa geração, eles já nascem com esse chipzinho assim, que já vem com um olhar diferente para o meio ambiente, para a preocupação com o mundo. E vocês, como indústria, né, além do desafio de estar ligada no consumidor, no que o consumidor está olhando, como que você vê a cadeia olhando isso, né? Então, no sell-in, quando vocês trabalham no sell-in com os varejistas, ou mesmo no sell-through com distribuidores, você percebe já alguma mudança ou aumento em procura nesse tipo de produto? Claro, a gente vê isso muito fortemente nos grandes players, né? Então, uma RD, uma Pague Menos, uma DPSP, são players que já têm uma preocupação, então já têm estratégias de ESG, mas isso ainda é muito voltado da porta para dentro, né? O que a gente vê e o que está rolando agora de mais novo é a própria RD, então Raia Drogasil, que tem começado a cobrar isso dos varejistas, né? Então, realmente é um passo, né, super importante para essa cadeia. E a gente tem até desenvolvido com eles um projeto super legal, que chama Projeto LOVES, Local, Orgânico, Vegano e Sustentável. Então, eles estão criando uma categoria de produtos nas farmácias, né? Então, é super importante essa integração para a gente, de fato, construir isso junto, né? A Veleda, construindo isso sozinha, a gente vai demorar muitos anos. Então, com o apoio dos varejistas, isso fica bem mais fácil. E aí, entrando um pouquinho na parte de dados, né, que você comentou, eu imagino, tem todo o desafio que você mostrou do ecossistema, né, de integrar dados de todos esses canais, e ainda mais vocês que são indústria, que tem sell-in, sell-through, normalmente não vem o dado do consumidor final, né, a pobre da Júlia ali não aparece, né, às vezes nos quase dados. uma indigente. Eu também deveria aparecer aí, eu compro muito shampoo para o Pedro, para o meu filho, da Veleda. Mas quando vocês começam já a organizar esses dados, não sei se você já tem isso na sua cabeça ou vivenciou, mas qual que é o impacto no planejamento, no dia a dia na empresa? Porque uma coisa é a gente, né, já foi executivo, você é executiva, a gente fazer a gestão meio que no gut feeling, na experiência do passado. Quando os dados começam a aparecer, muda um pouco os rituais, a gestão de planejamento, discussões de vendas. O que isso já mudou na Veleda? O que você já percebeu esse impacto do uso de dados? Nossa, com certeza muda muito, porque muda principalmente o nosso esforço que a gente coloca em cada um dos canais, né? Então, o quanto eu vou investir de tempo, como que eu vou montar minha estrutura de vendas para atender, como que eu vou montar minha estrutura de mídia, meu investimento em mídia,
né? Então, muda o direcionamento e o foco, né? Então, a gente sabe que né, as empresas têm lá um budget, o cobertor geralmente é curto, né? E a gente tem que fazer escolhas. Então, isso certamente, a gente olhar esses dados, certamente direciona melhor essas escolhas. E uma outra coisa que a gente vê bastante aqui quando a gente conversa com a indústria, é esse desafio de colocar a Júlia ali no centro, né, o cliente no centro, ele impacta, às vezes, a estrutura organizacional. Eu não sei se, na Veleda, já é o caso de vocês de começar a discutir mais sobre o perfil do cliente na estrutura do que canais, né? Então, a gente, às vezes, tem ainda a nossa estrutura de a venda direta, a venda indireta, né? Vocês chegam a pensar nisso já? Tem alguma discussão nesse sentido, de a maneira como vocês estão olhando o cliente impactar também na estrutura organizacional? A gente discute bastante isso. Eu, particularmente, levo essa bandeirinha em todas as reuniões lá do comitê executivo, né, da gente trazer essa visão de fora para dentro, né, e não de dentro para fora, do tipo, não, mas eu trabalho assim, o meu go-to-market é assim. Não é o go-to-market, é o que o mercado quer da gente, né? Então, a gente ainda não refletiu isso na nossa estrutura, mas essas discussões estão sempre vivas, e hoje é exatamente o que você falou, a minha estrutura é totalmente, né, blocadinha por canal, e a gente até tem um desafio hoje de como integrar melhor o varejo próprio com o varejo B2B, que hoje são operações ali bem separadas. Pessoal, perguntas para... Senão eu vou continuar aqui, eu tenho mais uma que eu quero fazer, que eu estou curioso. Vocês têm um exemplo legal de verticalização, como você falou, né, de integração desde lá do comecinho, né, dos insumos até a ponta. Eu imagino que deve ser menos difícil para fazer a gestão de dados internos dentro de casa, né, principalmente para organizar a vida do produto, né? Você tem ideia se, quando a gente fala de indústria, né, você falou do ecossistema do marketplace, as indústrias que não têm essa verticalização, que não têm esse modelo, elas sofrem um pouco mais ainda? Você tem alguma experiência nesse sentido? Porque a gente tem visto muita conversa aqui no Congresso sobre a dificuldade, às vezes, das indústrias que não têm essa verticalização, de, na porta para dentro, começar a fazer essa visão única que você trouxe. Eu acho que ter o nosso varejo próprio já é um passo diferente, né? Então, uma indústria que já tem um varejo, já está com o pezinho ali no direto com o consumidor, isso certamente facilita. Acho que no caso da Veleda não facilitou tanto, porque como os sistemas eram cada um de um tipo, no final do dia não ajudou muito, mas ajudou a gente já estar estruturado numa parte fiscal, né? Entender melhor como essa operação de venda direto para o consumidor acontece. Mas eu acho que é mais difícil, sim, para indústrias que ainda não chegam direto no consumidor se adaptar. Mesmo, né, indo numa operação Mercado Livre, no full, tal, eu acho que é um desafio, sim. Carol, muito obrigado, pessoal. Tinha uma pergunta ali. Tem uma, não vi. Olá, tudo bem? Oi. Você, como indústria, você até comentou dos dados, da questão da própria rede de farmácias, né? E até foi comentado agora na pergunta essa questão de conseguir identificar o comportamento direto do consumidor final. Eu acredito que vocês têm um canal próprio de vocês, mas a maior deve acontecer realmente no varejo. Tem essa conversa? Como que está o varejo hoje em questão dele fornecer os dados para a indústria, para que a indústria possa entender melhor, né, o próprio consumidor? Tem sim. Tem varejos que estão mais organizados nesse sentido e alguns estão menos, né? Mas esses grandes players, eles têm sim ferramentas, né? E esses dados, obviamente, eles são vendidos para as indústrias, né? Então, uma RD usa a ferramenta da Anhub, então que eles trabalham bem esses dados e vendem isso para a indústria, em conjunto com outras ferramentas, inclusive, né? Então, eles já vendem os dados, vendem a mídia e vendem o produto, né? Então, eles ganham ali de todos os lados. Pague Menos, por exemplo, tem a Symphony, né, que é uma empresa semelhante à da Hub. Então, eles têm isso de forma organizada e eles vendem para a indústria esse perfil do consumidor e esse comportamento dele, né, os hábitos e tal. Mas a gente não consegue, o desafio a gente não consegue linkar com essa pessoa que também compra no meu varejo próprio, né? E aí, acho que é um desafio também, claro, é o LGPD, né? É difícil a gente fazer isso, a gente não consegue fazer isso. Como é que, né, a gente acessa isso sem tornar essas informações tão disponíveis e tão soltas? A gente, no fórum, teve uma apresentação até falando exatamente sobre isso, né?
E você trouxe dois exemplos excelentes, né? A Danhub e a Symphony, elas são empresas que fazem isso. Mas aí, quando você olha do lado do varejo e de tecnologia, as antigas DMPs, elas evoluíram para trabalhar essa gestão terceira de dados, integrando tanto a visão do varejo quanto a visão da indústria. Né? Então, você tem uma AppsFlyer, por exemplo, que acaba fazendo esse tipo de trabalho, e começam a surgir soluções onde você consegue, uma empresa terceira, né, até para dar essa isonomia de informação, captura o dado do varejista, captura o dado da própria indústria. Por exemplo, a indústria usa muito o NeoGrid também para fazer a parte, né, da parte de distribuidores, né, e ter a visão do produto e do estoque. Ela captura dado de produto, estoque, captura dado de consumidor, e ela começa a juntar quem que é a pessoa que foi no meu varejo próprio, que nem no caso que a Carol falou da Veleda, quem que é a pessoa que foi na DPSP, quem que é a pessoa que foi na Raia, e quem que é essa pessoa no Mercado Livre. E ela cria uma persona única, né, identificando, falando, olha, tenho 90% de certeza que essa pessoa é uma pessoa só. Então, você começa a ter essas soluções pós-LGPD. Tá? Antigamente, isso era até mais fácil de fazer, mas a gente começa a ver soluções já fazendo esse trabalho. Mas, de novo, sempre com o objetivo de vender para a mídia, né, para fazer um trabalho em cima de mídia, ou um trabalho de inteligência de negócio dentro da empresa. O que eu acho que acaba afetando também é a capacidade de nós, empresa, termos a saber receber essa informação. Então, como é que eu consigo receber isso? Eu tenho uma gestão única de sessão de usuário, eu estou atualizado com o meu Google Analytics, ou eu tenho um ID próprio meu que eu faço essa integração inteira. Então, não adianta a gente contratar essas soluções e dentro de casa a gente não saber conectar isso. Mas eu tenho visto essas soluções aparecerem também. Tá? Mais perguntas, pessoal? Tá legal a conversa. Vamos, conversa mais. Aqui no centro. Viu? Quando a gente aperta eles, Carol, eles falam. Sai, né? Sai. Não, gente, a intenção é isso, é essa troca, né? Porque se fosse né? o PPT, eu mandava para vocês depois, né? Não, é isso aí. Parabéns pela apresentação. É só uma informação. Quanto que representa o B2C e o Marketplace nas vendas da Veleda? Ainda é bem pouco, né? Então, hoje, aí, as vendas digitais da Veleda, se eu olho no ecossistema total, é 5%. Tá dando um panorama. Se eu olho nas grandes redes de farmácia, minha venda no digital já é 25% a 30%, então é bem relevante. Mas o marketplace dentro do meu B2C ainda é muito pequeno, porque a gente iniciou a operação com o Mercado Livre ano passado, e a Amazon a gente está operando já há 2 anos, mas são operações que são focadas no segmento de cosmético, né? Então, a gente também tem essa restrição. Hoje, a Veleda é 80% farma, 20% cosmético. Então, a gente não consegue ainda trabalhar com os medicamentos nos marketplaces, só no nosso D2C. Ou nos marketplaces especializados, né? Na própria Raia, DPSP. Isso, exato. Aí lá a gente consegue trabalhar, porque tem que ser uma farmácia, né? Para vender, tem que ter um farmacêutico para poder vender o medicamento. Uma coisa que eu achei legal que você comentou é que você usou o percentual também da farmácia de digital, né? Para vocês terem uma ideia, hoje, por exemplo, a Raia Drogasil, hoje mais ou menos 30% das vendas deles é digital. A operação digital da Raia Drogasil é o 4º maior grupo farmacêutico do Brasil, de varejo. Né? Só a operação digital dela, para ter uma noção do tamanho. Então, acho muito legal quando a gente traz a indústria e mostra essas iniciativas, porque a tendência é que esse percentual, esse share aumente, né, nos seus canais. E hoje, né, trazendo uma comparação, hoje uma droga Raia, por exemplo, falando de medicamento, ela é mais efetiva em termos de logística do que o Mercado Livre no modelo full. Né, porque ela tem ali 3.000 farmácias, cada farmácia, né, eles têm um dado lá, que eles têm uma farmácia que atende o público A e B, e essa farmácia é 5 minutos longe de todos nós. Assim. Então, assim, é uma malha muito, muito ampla. Então, isso ajuda muito a Júlia ali, que comprou o medicamento e em 30 minutos estava na casa dela. Aí você usar o Ship from Store dele, né, como parte da sua estratégia digital. Exatamente. Né? Legal. Obrigado. Nada. Do seu lado. Olá, bom dia. Parabéns pela apresentação. Obrigada. Não, uma dúvida. Vocês estavam comentando agora de DPSP, Drogasil e tudo mais. Vocês conseguem usar dados e toda essa inteligência de data, CRM, para otimizar a operação e performance dentro do B2B também?
Ainda não. Então, o que a gente consegue é muito ter, né, tendência, entender como que esse consumidor se comporta, né, e direcionar a nossa estratégia para isso. Mas, por exemplo, a gente consegue entender, né, uma pessoa que compra no nosso site, no nosso D2C, e mora lá em Blumenau. Né? Então, putz, eu tenho uma demanda aqui em Blumenau que quer comprar o óleo de arnica, então vou lá e negocio né, com uma Panvel ou com uma drogaria catarinense para eu ter esse produto lá. Né? Então, a gente usa mais nesse sentido muito tático, assim, de ter o mix e o produto disponível lá. Tá? Então, hoje é o que a gente consegue fazer com as informações que a gente tem. Mas é muito legal escutar esse case, porque cada vez mais a gente tem visto cases de você sair daquele padrão de push na cadeia, né, de você empurrar a semana de estoque em distribuidor, né? Então, às vezes até as métricas que a gente coloca nos nossos times de venda na indústria, né, é muito de empurrar às vezes estoque na cadeia sem olhar necessariamente qual é o produto que você precisa naquela região. Então, você tem aquela cesta padrão normalmente que a gente trabalha em indústria, né? Eu começo a ver exatamente isso que a Carol falou. O uso desses dados, né, desde dados que a gente já tem antigos lá de Neogrid, de outras empresas que coletam informação, mas o dado do sellout ajudando a você identificar que naquela região você deveria mudar o mix, né, para mudar a cesta, para daí montar para o seu vendedor promoções e ações adequadas para aquela região específica. Exato. Exato, até porque, como vocês comentaram, né, a DPSP tem mais de 3.000 farmácias no Brasil, cada uma delas acaba sendo uma cliente diferente, que tem um comportamento diferente de consumo dos produtos, de acordo com região, periodicidade e tudo mais, e com certeza... Tanto que quando você pega a raia em específica, né, a raia Drogasil, o estoque de cada uma das raias não é mais relacionado ao consumo ao redor dela, mas sim ao que a Carol está falando do Ship from Store. Né, a raia apresentou no fórum, eles estavam falando que mais ou menos 50% do estoque da loja já é ligado só ao e-commerce. Então, eles já estão fazendo o planejamento deles da loja ligado a o que aquela loja consegue entregar mais perto. Então, o digital para a indústria precisa começar a levar isso em consideração, porque o seu cliente da indústria, que é o varejista, algum deles já vai vir com uma inteligência diferente para te oferecer, né? Exatamente. Aí a RD acho que está passos à frente, porque ela tem isso de forma muito integrada. Né? Outros varejistas ainda estão no caminho, eles trabalham mais com lojas polo ou mini CDs e tal. Mas a RD ela atende de toda a loja, então realmente é uma logística, assim, uma malha que nos ajuda muito nesse desafio. Né? Se você for entrar lá nas principais reclamações que a Veleda tem no saque, a gente quase não tem, porque assim, Veleda não tem hater, nunca ouvi uma pessoa que, nossa, não gosto. Mas a principal reclamação que a gente tem no saque é eu não encontro os produtos da Veleda. Ruptura. Minha chefe não está aqui, né? Não, porque senão isso volta contra mim, eu sou de vendas, aí vocês já sabem. Mas a principal reclamação é essa. Então, isso tem nos ajudado bastante a tornar os nossos produtos mais acessíveis e mais disponíveis. Legal. Obrigado, gente. Ali na ponta. Estou abusando do seu tempo, Carol. Imagina. Bom dia. Meu nome é Martin. Coincidentemente, sou de Blumenau, então falei, vou ter que perguntar. Peguei, né, o exemplo certinho. Certinho, e também, eu acabei de voltar da Alemanha, gostei que você citou o exemplo ali de como o mercado europeu já está diferente, e lá tu não encontra mais lixeira na rua. Então, eles não consideram, por exemplo, garrafa plástica, garrafa de vidro mais como lixo. Então, a gente estava no carro, eu tinha umas 10 garrafas na minha porta, porque eu não conseguia encontrar uma lixeira para jogar. Então, e lá eles têm um incentivo muito grande para reciclagem e coisa do tipo, né? Então, tu leva as garrafas junto para o mercado, devolve nas máquinas, e eles te pagam de volta essas garrafas que você descarta, né? E também queria parabenizar, né, por trabalhar numa empresa centenária. A gente sabe como é difícil hoje uma empresa se manter com todas as mudanças de mercado, todas as alterações que a gente tem aí. E a pergunta é como a indústria em si de vocês pode potencializar, né, a busca dos consumidores finais mesmo por esses produtos naturais, e como vocês pretendem fomentar esse mercado para tornar cada vez mais escalável o negócio de vocês. Legal, boa pergunta. Acho que o desafio enorme que a gente tem como indústria é educar realmente os consumidores, né? Acho que é um mercado que está crescendo naturalmente, assim, a gente vê muitas marcas surgindo, mas ao mesmo tempo muitas marcas que
às vezes não cumprem o que prometem, né? Então, a gente vê muitos casos aí de greenwashing, de produtos que se posicionam como naturais e orgânicos e, né, nem sempre são. Então, nosso desafio como indústria, acho que é educar esse consumidor, explicar né, que a gente tem esses selos, explicar que ele tem que pesquisar, ele tem que se inteirar sobre isso. Mas a gente tem um desafio de tamanho, né? Como é que a gente faz isso? A gente não é uma Unilever, né? A gente não é uma L'Oréal, que tem budgets milionários. Então, a nossa estratégia, é claro, né, via a mídia digital, cada vez mais, trazer esses conceitos para o consumidor e também trabalhar em conjunto com os varejistas, né, como nesse exemplo que eu dei, esse projeto da RD Loves, que eles mesmos estão criando essa categoria. E engraçado que a gente, como indústria, teve que ensiná-los sobre isso, porque eles também não sabiam, né, a diferença entre um produto natural e vegano. Gente, é totalmente diferente. O produto pode ser vegano e não natural, né, e tem um monte de coisa química lá dentro, mas ele é vegano. Né? Então, explicar esses conceitos, eu acho que é o primeiro ponto assim, para a gente conseguir fazer esse mercado crescer. Obrigado. Pessoal, salva de palmas para a Carol. Obrigada, Muito gente. obrigado. Uma lembrança para você, Obrigada, Carol. Rodrigo.